Bem, pessoal, bom dia. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise dos honorários advocatícios em grau recursal. Portanto, esse vídeo dá sequência a um conjunto de outros dois vídeos relacionados aos honorários advocatícios de sucumbência e, nessa medida, os complementa. Eu lembro que o estudo dessa matéria interessa sobremodo aos nossos alunos que estão no quinto semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Dito isto, vamos às questões que esse tema envolve. O CPC de 2015 contém uma regra que não havia no Código de Processo Civil de 1973 e que se relaciona com os honorários advocatícios em grau recursal. E o que o CPC diz a respeito desse assunto? Ele estabelece o seguinte: o tribunal majorará os honorários em consideração ao trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. Notem, essa regra é de enorme coerência, pois os honorários advocatícios de sucumbência são arbitrados pelo juiz da causa, isto é, pelo órgão judicial que funcionou no processo no primeiro grau de jurisdição. Mas as decisões emanadas da primeira instância comportam recursos, e quando há o manejo destes, o advogado da parte vencedora acaba realizando um trabalho a mais. Na linguagem do Código, um trabalho adicional. E nada mais justo do que estimar novamente os honorários que foram fixados na instância inferior. Perfeito? Portanto, o tribunal, quando vai decidir recursos, ele deve aumentar o valor dos honorários que foram fixados nas instâncias inferiores, considerando justamente aquele trabalho adicional que o advogado desempenhou. Entretanto, essa regra de majoração encontra uma limitação muito importante prevista pelo CPC. E qual é ela? Ao majorar os honorários do advogado da parte vencedora, o tribunal não pode exceder o limite de 20% na fase de conhecimento do processo. Isso significa que, na fase cognitiva de um processo, ao estimar novamente os honorários da parte vencedora, o tribunal não pode exceder o limite de 20%, quer sobre o valor da condenação, ou então sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora no processo, ou subsidiariamente de 20% sobre o valor atualizado da causa. Respeitado esse limite, o tribunal deve sim fazer a majoração. Perfeito? Apesar dessas regras serem bastante claras, eu preciso trazer à tona, ao conhecimento de vocês, duas jurisprudências que já se formaram sobre o assunto. Uma delas diz respeito a recursos que são interpostos para julgamento no mesmo grau de jurisdição em que foi proferida a decisão recorrida. E a segunda jurisprudência diz respeito à majoração de honorários no julgamento do recurso de agravo de instrumento. Mas vamos enfrentá-las separadamente, inclusive para efeitos didáticos. O que a jurisprudência tem dito? Que o tribunal não pode majorar os honorários advocatícios do advogado da parte vencedora quando decide recursos interpostos para julgamento no mesmo grau de jurisdição em que foi proferida a decisão recolhida. Vejam que interessante. Por exclusão, o tribunal só deve aumentar os honorários advocatícios
em grau de recurso quando o recurso é interposto para julgamento por um órgão superior àquele que proferiu a decisão recorrida. E a respeito desse assunto, nós temos dois recursos para serem lembrados. E quais são eles? Os embargos de declaração e o agravo interno. Como vocês bem sabem, os embargos de declaração estão previstos no CPC a partir do artigo 1022. E eles, os embargos, podem ser opostos quando a decisão veicular uma obscuridade, uma omissão, uma contradição ou um erro material. E opostos os embargos, eles são decididos pelo mesmo órgão judicial que proferiu a decisão supostamente viciada. Então vamos imaginar que um tribunal emita um acórdão e que contra o acórdão seja interposto recurso de embargos de declaração com o apontamento de algum dos vícios que eu mencionei. Ora, é o próprio tribunal que decidirá os embargos de declaração, de modo que o recurso não sobe para julgamento por outro órgão jurisdicional. E por isso, os tribunais têm se negado a aumentar o valor dos honorários do advogado da parte vencedora. O mesmo raciocínio tem sido aplicado no julgamento do recurso de agravo interno. O agravo interno está previsto pelo Código no artigo 1025 e ele pode ser manejado contra a decisão unipessoal, isto é, monocrática ou singular, emanada do relator no tribunal. E quando o agravo interno ele é manejado, se o próprio relator não se retratar de sua decisão unipessoal, o agravo interno será decidido pelo órgão colegiado do próprio tribunal, integrado pelo relator. Portanto, é um recurso que também não sobe para julgamento por outro órgão jurisdicional. E por isso, os tribunais vêm se recusando a majorar os honorários do advogado da parte vencedora. Perfeito? Vencida essa primeira questão, vamos à segunda, que, como adiantei, se refere à majoração de honorários de sucumbência no julgamento do recurso de agravo de instrumento. E aqui nós precisamos realizar algumas reflexões a mais. Mas vamos a elas didaticamente para que vocês entendam bem. O agravo de instrumento é um recurso previsto pelo novo Código de Processo Civil a partir do artigo 1015, onde estão relacionadas várias decisões interlocutórias que desafiam o uso desse recurso. Isto é, no 1015 temos um rol de decisões interlocutórias agraváveis por instrumento. Interlocutórias emitidas no primeiro grau de jurisdição e que, com o recurso de agravo de instrumento, são revisadas pelo tribunal do segundo grau de jurisdição, isto é, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal, conforme o processo esteja tramitando pela justiça estadual ou pela justiça federal. Pois bem, quando há a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento, vejam, o processo ainda não alcançou a sentença, que é o ato judicial em que o juiz vai fixar os honorários advocatícios de sucumbência. Justamente por isso, os tribunais têm entendido o seguinte: se antes da sentença houver o manejo de um ou mais agravos de instrumento, não é possível majorar os honorários advocatícios em consideração ao trabalho que o advogado realizou na fase recursal, porque esses honorários advocatícios sequer foram fixados pela sentença, que ainda não foi proferida. Por isso, os tribunais não têm aplicado essa regra de majoração dos honorários sucumbenciais. Neste caso, pergunta-se: a quem cabe fazê-lo então, se os tribunais vêm se recusando a tanto? Ora, essa atribuição
pertence ao juiz da causa. No momento em que ele profere a sentença, o juiz considerará todo o trabalho que o advogado realizou antes dela, não só no primeiro grau de jurisdição, mas também o trabalho adicional que ele teve ao manejar ou responder recursos de agravo de instrumento. E ao fazê-lo, ele quantifica adequadamente os honorários para o advogado da parte vencedora. Entenderam? Essa, então, é a questão que a jurisprudência traz relacionada ao agravo de instrumento. Mas é preciso fazer uma ressalva aqui, uma ressalva com muito cuidado. E qual é ela? Essa mesma jurisprudência que tem se recusado a majorar honorários advocatícios no julgamento de agravos de instrumento, quando ainda não foi proferida a sentença, na fase de conhecimento, diz que cabe sim a majoração desses honorários no julgamento de agravo de instrumento, quando este recurso é interposto contra a decisão interlocutória de mérito, isto é, contra a decisão interlocutória que resolveu no primeiro grau de jurisdição o mérito do processo. E por que é assim? Porque essa decisão interlocutória, sendo de mérito, tem um conteúdo que poderia ter a futura sentença. Logo, se a futura sentença quantificaria os honorários ao julgar o mérito, a decisão interlocutória de mérito também deve fixar os honorários em favor do advogado da parte vencedora. E se houver agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória de mérito, os tribunais, ou melhor, o tribunal competente para julgá-lo, deve majorar os honorários que foram fixados pelo juiz na interlocutória de mérito proferida no primeiro grau de jurisdição. Perfeito? Mas vamos ao exemplo para vocês compreenderem melhor essa questão. Imagine que o autor reúna em um mesmo processo duas ações civis. Isto é, que ele realize o que a processualística chama de cumulação de ações, reunindo-as para processamento e julgamento num só processo. Pense na hipótese de o réu ser citado, oferecer contestação e impugnar o pedido feito em apenas uma das ações, não respondendo ao pedido formulado na outra ação, que foi também cumulada. Ora, que situação nós temos aqui? Um dos pedidos, aquele que foi objeto da contestação, tornou-se controvertido, e o processo terá que se desenvolver até a emissão da futura sentença em relação a ele. Mas aquele pedido que não foi contestado tornou-se incontroverso, e isso permite ao juiz que profira uma decisão interlocutória julgando parcialmente o mérito daquele processo no tocante ao pedido que não foi contestado. Nessa interlocutória, o juiz resolverá o mérito parcial do processo, julgando o pedido incontroverso. E porque nós temos aqui uma interlocutória de mérito, o juiz deve fixar honorários para o advogado da parte vencedora. Decisão interlocutória esta, contra a qual pode ser manejado o agravo de instrumento. E, ao julgá-lo, o tribunal deve majorar os honorários do advogado em consideração à atividade, ao trabalho que ele desempenhou na fase recursal. Entenderam? Portanto, em regra, não se aumentam honorários advocatícios no julgamento de agravos de instrumento. Mas, se o agravo de instrumento for interposto contra a decisão interlocutória de mérito, que já fixou os honorários lá no primeiro grau de jurisdição, o tribunal tem o dever, sim, de aumentar esses honorários em consideração ao trabalho adicional que o advogado desempenhou na fase recursal. Perfeito?
Bem, este é mais um vídeo de uma sequência em que eu proponho o estudo dos honorários advocatícios de sucumbência. Nas minhas expectativas, eu ainda precisarei postar mais ou menos 2 outros vídeos para nós então esgotarmos o exame dessa matéria. Lembro também que eu optei por fracionar a análise desse assunto, construindo vários vídeos, para que estes não fiquem demasiadamente longos e cansativos para vocês. Eu agradeço a atenção de todos, acessem lá nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem, mandem para vocês, para nós, as suas críticas, as suas sugestões, e elas serão aqui todas consideradas para nós podermos prestar um serviço sempre com melhor qualidade e no interesse dos nossos alunos. Um abraço para todos vocês.